Eu sou Enos Picasio, sou astrônomo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Trabalho em pesquisa especificamente com astronomia do Sistema Solar, mais especificamente com cometas. Mas nesse momento nós estamos aqui para falar de um outro objeto que é bem mais conhecido por todos, que é a Lua. A Lua é um objeto que todo mundo conhece, todo mundo observa, e ela é muito conhecida, digamos, do ponto de vista social, sobre alguns aspectos, como, por exemplo, aumento de nascimentos ou incidência de doenças, influência em corte de cabelo, aumento em índices de loucura, os chamados lunáticos. No entanto, existem aspectos da Lua que são extremamente importantes, até mesmo pela nossa existência. E são esses aspectos científicos, que já são bem conhecidos, que nós vamos falar neste momento. A Lua, ela surgiu de um processo praticamente catastrófico. Bem lá no início do Sistema Solar, foi uma colisão enorme, brutal, entre dois objetos, um praticamente do tamanho da Terra e um outro objeto mais ou menos do tamanho de Marte. E graças a isso a Lua acabou se formando desse encontro, formou-se a Terra e a Lua. Como você sabe, a Lua, você deve ter aprendido na escola que a Lua tem 4 fases, que seria a fase cheia, quarto crescente, fase nova, quarto minguante e cheia novamente. Na realidade, isso são as 4 fases, digamos, principais ou as conhecidas. E a Lua tem infinitas fases. A cada posição que ela se encontra, ela é iluminada de uma maneira diferente e você enxerga de uma maneira diferente. Mas 2 casos aqui são bastante sintomáticos. O da Lua cheia, que é a fase em que a Lua é bem brilhante no céu, e a quantidade de luz que reflete durante 24 horas sobre a Terra, aumenta por conta desse reflexo noturno da luz. Isso tem uma série de consequências na biosfera, mesmo em relação aos vegetais, que utilizam essa luz, que ainda que seja pequena, como produtora de energia através da fotossíntese. Porém, uma luminosidade constante causa problemas. E na fase de lua nova, ao contrário, é uma escuridão muito grande, que também é importante no desenvolvimento e na sobrevivência da própria vida. É necessário um período diurno, um período noturno, uma quantidade de luz máxima e uma quantidade mínima para poder dar o ciclo de vida do ser humano e dos animais também. Um outro evento que fascina muitas pessoas são os eclipses. Eclipse é uma palavra que deriva do latim ou do grego, que significa essencialmente tapar, esconder. O eclipse pode ser solar, que acontece durante a lua nova, e pode ser lunar, que acontece durante a lua cheia. Os astrônomos não observam e não trabalham com os eclipses, eles não pesquisam o eclipse. Utilizam o eclipse solar para estudar a atmosfera do Sol e utilizam o eclipse lunar, por exemplo, para estudar a atmosfera terrestre com poluentes, etc. Pelo fato de se ver apenas uma face da Lua, muita gente acha que isso ocorre porque a Lua não tem rotação. Ao contrário, é exatamente por ela ter rotação. O problema é que há uma coincidência entre o tempo que ela demora para dar uma volta em torno de si mesma, que é exatamente igual ao tempo que ela dá uma volta em torno da Terra. É isso que faz a Lua mostrar sempre a mesma face. Isto ocorre vendo-se da Terra. Esse sincronismo entre rotação e translação é comum no Sistema Solar entre vários satélites. Ele é causado pela disputa, digamos, de forças gravitacionais de Terra, Lua e Sol. Essa interação entre os corpos é que influencia na coincidência de rotação e translação. E quais são essas consequências? A consequência mais evidente dessa concorrência de forças é o que a gente conhece como maré, no caso a maré oceânica. A maré oceânica ocorre a cada 6 horas. 6 horas é maré alta, 6 horas baixa, 6 horas alta, depois 6 horas baixas, ou seja, 2 marés altas e 2 marés baixas. Isso é por conta da deformação das águas.
E essa deformação das águas é que provoca a Terra girando dentro da hidrosfera dilatada e que causa essas marés altas e marés baixas. Essa rotação, essa deformação da hidrosfera, que na realidade causa como se fossem bojos, a Terra girando dentro pela irregularidade da superfície da Terra, a Terra perde energia rotacional, significa que ela gira mais lentamente. Essa energia que a Terra perde é transmitida para a Lua em forma de energia potencial e a Lua afasta-se cada vez mais. Esse afastamento causa uma série de consequências. Por exemplo, as marés serão menos intensas, os níveis serão menos intensos quando a Lua estiver mais afastada. Isso é um problema porque as marés são muito importantes para transportar alimentos no mar, os animais que se locomovem durante as marés. Além disso, a Lua se afastando, as luas cheias serão menos, digamos, refletirão menos energia solar à noite e as noites de lua cheia serão menores, portanto é menos energia que chega até a Terra. Portanto, também isso deverá influenciar na fotossíntese, por exemplo, noturna dos vegetais. Lembre-se que nós falamos no início que a Lua surgiu de uma grande catástrofe, que foi a colisão entre dois corpos. Mas isso foi uma coisa bastante importante. Por exemplo, a Terra tem uma quantidade de ferro enorme, e é essa quantidade de ferro no interior que cria um campo magnético e que na realidade é uma espécie de um protetor, protege a atmosfera da Terra contra a ação do vento, a ação do Sol, chamado vento solar, e que no fundo protege até a própria biosfera, ou seja, protege a vida. Mas há um outro aspecto que é bastante interessante a gente analisar, que o eixo de inclinação da Terra, que é em torno de 23,5 graus em relação à vertical, ele mantém-se estabilizado exatamente pela existência da Lua. Foi a Lua que deu estabilidade ao eixo. Se a Lua não existisse, ou se num futuro muito distante, a Lua se afastar, esse eixo perde a estabilidade e ele começa a inclinar demais. Isso causa grandes problemas aqui na Terra, variação climática, variação de temperatura. Automaticamente isso vai afetar toda a biosfera. Portanto, não só a biosfera e nós mesmos surgimos através desse grande impacto no passado, como também nós estaremos sujeitos no futuro à instabilidade do eixo pelo afastamento da Lua e muito provavelmente boa parte da vida terrestre será extinta. Ou seja, além do aspecto romântico da Lua, da beleza da Lua, na realidade a gente percebe que a Lua é a razão, digamos assim, da nossa própria existência, da existência da biosfera. Nós surgimos desse aspecto e podemos, num futuro, também por influência da Lua, desaparecer como uma espécie.